Empresa grande tem duas coisas que ela tem que se preocupar: processo e liderança. Se ela não tem a liderança muito bem formada, engajada, comprometida com os princípios da empresa, porque o porta-voz é a liderança, não é você. E se você não tem processos muito bem definidos, esquece. Cada um vai fazer do jeito que ele quiser. Então, você tem que se dedicar muito tempo a processos, o quê, como, cada função muito bem desenhada. Muito bem desenhado, um onboard muito bem feito. Quem é a empresa, o que essa empresa faz, como ela é, o que faz. Seja muito bem-vindo, crachá, tudo muito bem feito. As pessoas não querem fazer processo. As pessoas têm uma impressão que processo amarra a empresa. Processo não amarra a empresa. Pelo contrário, agiliza a empresa. O processo tem que ser feito para 3 coisas. Você tem que colocar na cabeça de vocês. Facilitar a vida de 3 pessoas. Do acionista, ele tem que proteger o acionista, proteger de fraude, compliance, o processo é feito para isso. Agilizar a vida do funcionário, para ele não ter que pensar, é assim que faz, ó, já está escrito, é assim que faz, é assim que faz. E conquistar o cliente. Todo projeto que você aprovar, você tem que ver se essas 3 coisas estão nesse projeto. Isso aqui me protege de roubo, de qualquer coisa? A primeira coisa que você tem que pensar. Segunda coisa que você tem que pensar, facilita a vida do meu funcionário? Porque se for dificultar e burocratizar, não põe o processo. A terceira coisa que você tem que pensar, conquista meu cliente. Se o processo pega essas 3 coisas, implementa esse processo. Então, a empresa, quanto maior ela é, mais processo ela tem que ter. Não pode não ter processo. A primeira coisa que uma pessoa, para comprar uma empresa, todas essas empresas, um cara quando quer comprar, a primeira coisa que ele te pergunta é qual é a governança da sua empresa. Ele quer entender como é que é esse organograma, quantos processos tem. Porque se está tudo na sua cabeça, você sai, ele não está cobrando nada. O que ele está comprando? Não está comprando nada. Você saiu, a empresa faliu. A maioria das empresas que eles compram, falha. Por quê? Porque não tem governança. Governança significa qual é o organograma, quem manda, como é que são os líderes, quais são os processos. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa é sua liderança. As pessoas não nascem líder. Elas precisam se formar em líder. Gente, ser líder é muito difícil. Não é simples. Por isso que eu combato muito esses coaches e mentores na internet que ficam aí falando, nunca foram líder de um ser humano na vida, e fica falando toque de liderança, colocando liderança como se fossem pessoas que não pudessem errar de jeito nenhum. Como é que não erra, gente? Não tem como não errar. É humanamente impossível. Lidar com o ser humano não é simples. Então, precisa haver curso. Muita empresa acha que custo é despesa, custo é investimento. As empresas falam para mim assim, mas eu vou treinar um funcionário e ele vai sair. Eu falo, mas você vai ficar com o funcionário sem treinar? Isso é muito mais nocivo. É preciso investir para crescer. É preciso investir em conhecimento. É preciso, porque senão você não vai ter. Você vai ter um mando de líder, mais ou menos, que não vai passar nada do que você está passando, porque não tem nem capacidade para isso, porque não foi formado para isso. Então, a segunda coisa, você tem que investir na sua liderança. Terceiro e último é a automatização. Quanto menos dependência do ser humano você tiver, melhor para você. Aí você consegue fazer isso tudo. Você engaja muito bem quando você tiver processos bem definidos do propósito, o que, como e porquê. Aí ele sabe o que fazer, com líderes que sabem engajar. Quem engaja não é você, tá? Eu sou feliz ou triste de acordo com o meu cotidiano. É o líder imediato. É o meu cotidiano que faz eu ser um ser humano triste ou feliz. Se, durante o dia, o gestor daquela academia, ao qual ele convive, não sabe engajar, não adianta. Porque ele convive com aquele gestor. Então, tem que investir na liderança, tem que investir em processo e tem que investir em automatização. Aí você consegue engajar.